Olá, muito boa noite a você, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a sua vida. Nós nos alegramos nessa hora em poder nos reunirmos como igreja neste lugar e queremos que você também está aí na sua casa, juntamente com a sua família, você que está se conectando, né, aí ao aplicativo. E como eu disse, nós estamos felizes por poder estar aqui, de alguma forma ministrar o seu coração, ministrar a sua vida. Cremos num Deus que tudo pode, num Deus que tudo faz, e cremos também que o mesmo Espírito que está neste ambiente é esse mesmo Espírito que vai estar ministrando a sua vida, ministrando aí a sua família e também ministrando a sua casa. Nós estamos passando por um período diferente, como todos já sabemos, e esta é a forma que nós encontramos para poder glorificar o nome do Senhor, para poder exaltar o nome do nosso Deus. Não deixamos de glorificá-lo, porque toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Então eu quero convidar você, juntamente aí com a sua família, talvez você está aí na sua sala, até mesmo na cozinha, ou até de forma individual. Eu quero convidar você nessa hora a se conectar em Deus, a realmente abrir o seu coração, porque eu tenho certeza que Ele cuida de você. Eu tenho certeza que o Senhor está com os olhos sobre a sua vida, sobre a sua família, e é nesse Deus que nós cremos, é nesse Deus que nós confiamos, e é para esse Deus que nós iremos cultuar, nós iremos render graças e glória a Ele. Então eu quero convidar você nessa hora a fechar os teus olhos. Por favor, feche os teus olhos um instante, abra o teu coração. Vamos estar fazendo aqui uma oração inicial, em seguida louvando o nosso Deus, e com certeza uma palavra para abençoar o seu coração. Pai, nós celebramos o teu nome nessa hora, queremos te exaltar, te engrandecer, queremos dizer a ti, Pai, que somos dependentes do Senhor. Tu és o único Deus em quem nós cremos, em quem nós confiamos, e reunidos aqui como igreja do Senhor, parte da igreja está aqui, parte da igreja está nas suas casas, com as suas famílias, e nós cremos que o teu Espírito vai agir em nós, através de nós, e seremos sim, Pai, tocados, seremos abençoados, seremos conduzidos pelo teu santo e doce Espírito Santo. Meu Deus Todo-Poderoso, que as suas mãos possam permanecer estendidas sobre nós, de forma que nos abençoe, Senhor. Fica conosco, dá-nos, ó Pai, uma noite, um tempo mais do que agradável, que o Senhor possa se alegrar com a nossa conduta. Assim nós oramos e nós declaramos que esse tempo é somente para o Senhor. Quem crê comigo, diga amém aí na sua casa. Amém, queridos. Glória a Deus por isso, glória a Deus pela sua vida. Continue com o seu coração aberto. Creia que Deus vai falar com você nessa noite. Amém. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Estou te esperando aqui.
Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Daqui eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Ah, eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença, Jesus. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta.
está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. O poder, amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu.
Aleluia, glória a Deus pela sua vida, pela sua família, você que está aí conectado a nós, nesse culto ao vivo. Quero dizer que o mesmo Deus que está aqui, é o mesmo Deus que está aí na sua casa, que a presença de Jesus possa ser sentida aí no seu coração. Nós cremos dessa forma, amém, queridos? Graças a Deus por isso. Eu quero ler um texto que está no livro de 1 Samuel, capítulo 2, no versículo 30, a parte B, diz assim a palavra do nosso Deus: honre ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os seus rendimentos. Nós estamos passando por um período que nunca passamos, estamos passando por dias que certamente nós nunca vivemos, e essa palavra honrar, ela é muito forte, né? Porque o texto de 1 Samuel, aqui a qual eu li, ele diz para nós honrarmos ao Senhor. Chegou um tempo de realmente Deus olhar para o nosso coração, chegou um tempo onde Deus ele vai olhar para mim, para você, e realmente saber se existe honra aqui e aí, não é? Porque é em tempos difíceis, é em tempos como esses, que nós realmente conhecemos quem nós somos, não é? Então, esse texto, eu quis compartilhar ele com você nessa noite, e dizer que o Senhor, ele tem um desejo de olhar para você, e ver dentro de você esse sentimento, o sentimento de honrar o Senhor, não é? As nossas atividades aqui, enquanto igreja, elas continuam, os nossos compromissos, não é? Eles continuam. Então, o Senhor, ele conta comigo, ele conta com você, para que a obra dele possa permanecer, possa continuar. Nós temos pessoas para abençoar. Então chegou o momento em que o Senhor ele vai verificar em você se realmente ele encontra honra aí no seu coração. O que significa honra? Não é? Honrar significa distinguir, honrar significa fazer a diferença. Esse é um tempo onde as pessoas podem ver em nós a diferença naquilo que nós somos, naquilo que nós fazemos, não é? Mas eu quero perguntar para você, por que Deus ele anseia tanto em ser honrado? Já que ele é infinitamente perfeito, já que ele não tem problema nenhum com rejeição ou com autoaceitação, então por que o Senhor ele busca realmente ser honrado? Por que ele tem esse desejo de ser honrado? Deus faz pelo simples fato de que nós sejamos abençoados. Enquanto eu honro alguém, enquanto eu honro, né, ao Senhor, enquanto eu honro a obra dele, certamente as bênçãos do Senhor, elas serão atraídas para a minha vida, né? Deus não está atrás de ofertas, ele sim está atrás de honra, de pessoas que têm esse sentimento, de pessoas, né, que expressam essa vontade, e sim aqui no caso por meio de ofertas, não é? Quando a oferta ela não demonstra a honra que o Senhor deseja, então ela deixa de ser uma oferta e passa a ser simplesmente uma entrega. Eu quero convidar você nessa noite, não é, a estar entendendo essa palavra, e você pode estar ofertando, você pode estar dizimando, né, através da conta bancária, através de um depósito, ou até mesmo por uma transferência. Se você preferir, você pode estar passando aqui na igreja, todas as tardes, nós os pastores estamos aqui, então a igreja está aberta, você pode fazer isso, tá certo, meu querido? Mas eu quero que você, nessa noite, possa entender esse princípio, o princípio da honra. O Senhor espera em mim e em você essa prática, né, para que realmente ele se alegre, e também você, tua casa, seja abençoada pelo Senhor. Eu vou estar fazendo uma oração. Eu quero convidar você mais uma vez a fechar os teus olhos, se você puder encurvar a sua cabeça. Eu vou estar abençoando a sua vida neste momento. Senhor, mais uma vez nós te glorificamos, mais uma vez nós te exaltamos, e mais uma vez eu digo, Senhor, que nós somos dependentes do Senhor. Se não for o Senhor, nada somos, nada seremos. Por isso, nós queremos nesta hora, Pai, declarar que Tu és o nosso Deus, e queremos honrar o Senhor, por meio das nossas ofertas, por meio dos nossos dízimos e também das nossas primícias. Que a Sua mão possa nos proteger, possa nos guardar de todo mal, e que possamos sim, Pai, honrar o Senhor nessa hora. Assim eu oro, em o nome de Jesus. Amém. Boa noite, pessoal, tudo na paz?
Voltamos aqui e quero dizer para você que nós tivemos um problema na internet, no provedor, e nós tivemos que paralisar com a transmissão do culto, tá certo? Então quero pedir para você que está aí, está vendo aí nosso retorno, para você avisa aí o pessoal que nós voltamos. Eu vou concluir a palavra, vou compartilhar a palavra com você, e para que nós possamos dar continuidade, tá certo? Então vai chegando aí, vamos chegando, por favor comunica aí o pessoal que você tem, compartilha aí com o pessoal que você tem contato, que eu vou ministrar a palavra daqui para você. Tivemos um problema com o equipamento, com a internet, mas nós voltamos aqui para a gente poder não deixar de compartilhar uma palavra com você que está aí agora conectado conosco. Tá certo? Então eu vou aguardar o pessoal voltando aí, tá bom? Para a gente poder retomar e para que você não fique sem receber uma palavra para o teu coração nessa noite. Tá certo? Então eu quero pedir perdão aos irmãos, foi uma questão da internet que nós usamos aqui, equipamento tudo montado, tudo certinho, a transmissão estava acontecendo tudo perfeitamente, mas infelizmente por um problema da internet que nós vamos identificar amanhã qual foi, nós não podemos assim continuar com a transmissão do culto, mas eu quero concluir a palavra que eu estava compartilhando com você, tá certo? Bom, eu li o texto de Paulo aos Romanos, capítulo 8, né, versículo 14 e 16, que diz: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então eu vou começar do início, né? A transmissão do nosso culto caiu na hora que estava ministrando a palavra, não estava na introdução, mas eu quero começar de novo para deixar uma palavra para o teu coração, quero orar por você. Avisa o pessoal aí que nós voltamos de maneira diferente, mais reduzida aqui, mas para que você não fique sem receber a palavra de Deus sobre a tua vida. Aqui o apóstolo Paulo nos traz duas realidades, né, no capítulo 8, versículo 14 e 16 de Romanos. Ele traz a realidade daquele que ele chama de filho, que é aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, e também traz uma outra realidade que ele denomina como escravo, que é aquele que não é guiado pelo Espírito de Deus. E ele diz que aquele que anda atemorizado é o que é denominado como escravo. Mas aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, ele de fato é filho de Deus e não tem por que andar debaixo do medo. Vocês sabem que nós estamos hoje vendo como as pessoas estão com medo, atemorizadas, assustadas, amedrontadas, se sentindo ameaçadas. As pessoas estão com muita insegurança, muita incerteza, estão tomadas pelo medo. E nós temos uma solução, a palavra de Deus nos traz uma solução com relação a isso. Ela nos traz uma explicação e um caminho pelo qual podemos sair de toda a esfera do medo. E como eu disse agora há pouco, eu vou fazer uma live terça, quarta e quinta, às 20 horas, falando sobre o fim dos tempos. Vamos falar sobre fim do mundo, volta de Cristo, falar sobre arrebatamento da igreja, falar sobre o anticristo, falar sobre todas as questões apocalípticas, que as pessoas estão cheias de dúvidas e perguntas. Então, terça, quarta e quinta, eu vou estar falando sobre isso nas minhas redes sociais, tanto pelo Facebook como pelo Instagram, @cleversonpr. Isso vai tirar o quê? Vai tirar a dúvida de muita gente, vai tirar o medo, porque o medo justamente aparece por causa das pessoas não saberem o que vai acontecer. A Bíblia traz essas respostas todas para nós, do que vai acontecer no futuro, porque nós já estamos vivendo tempos apocalípticos, isso nós não temos dúvida. Mas aí juntamente comigo nós vamos estudar esses assuntos.
Eu disse também que o medo, ele, bioquimicamente falando, ele é universal, porque todos nós temos a mesma reação química no corpo diante do medo. A mesma reação que o teu corpo tem, o meu tem, quimicamente falando. A mesma reação no cérebro, a descarga no corpo, né, como ele acontece, isso é universal. Todos reagem quimicamente iguais sobre uma situação de medo. Mas a emoção se manifesta de maneira individualizada. Cada pessoa manifesta o medo, reage ao medo, tem um tipo de sentimento, um tipo de reação diferente. Então isso acontece de maneira individualizada. Nós sabemos que o medo, ele pode paralisar, ele pode roubar nosso foco, ele pode roubar nossa vida, ele pode tirar nossa atenção, ele pode nos levar a tomar decisões erradas, ele pode nos privar de tomar decisões, pode roubar nossas ações. O medo nos paralisa, o medo paralisa, o medo tem esse poder de fazer com que a pessoa fique paralisada e não consegue olhar para outra coisa, a não ser olhar para a situação que no caso lhe causa medo. Os pensadores dizem que o medo é um péssimo conselheiro, e de fato é, porque pessoas tomam decisões erradas por causa do medo. Pessoas decidem coisas para a vida toda, muitas vezes num momento de medo decidem errado, tomam decisões erradas, fazem alianças erradas, andam por caminhos errados. Então o medo é um problema para nós. Existe uma chave hermenêutica do ponto de vista bíblico que diz que nós temos que, quando quisermos estudar sobre um assunto, devemos olhar a primeira menção, a primeira vez que é falado sobre o assunto na palavra de Deus. No caso, o medo, né? Se você quiser estudar sobre ele, você vai ter que usar essa chave hermenêutica para você identificar qual é a primeira menção do medo na Bíblia. E nós podemos ter essa primeira menção no Gênesis capítulo 3, versículos 7 a 10, na situação que envolveu Adão e Eva, o primeiro casal. Diz assim, Gênesis 3, versículo 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Então a primeira vez que a Bíblia fala sobre o medo foi quando o homem e a mulher comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. A partir dali tiveram a consciência que estavam nus, então tiveram medo. A palavra que trouxe para nós. Então o primeiro casal comendo do fruto viram que estavam nus e cobriram com folha de figueira. Mas Deus veio. Eles estavam escondidos atrás da folha de figueira e Deus veio até eles. Deus veio ao encontro do homem. Mas o homem disse: Deus, eu tive medo, eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo. E o homem, porque estava com medo, se envolveu com folhas de figueira e se escondeu. Você pode ver que o homem, enquanto ele estava na plenitude da sua relação com Deus, no seu relacionamento com Deus, o homem não tinha medo. O medo só entrou no coração do homem o dia em que ele pecou, o dia em que ele saiu da plenitude que ele desfrutava na presença de Deus. Quando o pecado entrou na vida do homem, o medo veio como também uma resposta àquilo que ele fez. E o homem foi tomado pelo medo, fez a roupa de figueira e se escondeu. Você pode perceber que o homem pelo medo, ele tomou uma atitude. Ele viu que ele estava nu e ele fez a folha de figueira para se cobrir. Mas sabe qual que é o interessante? Não adiantou nada. Porque mesmo ele coberto com a folha de figueira, ele ainda continuou com medo, ele ainda continuou se escondendo. Porque o medo faz isso. O medo faz você se esconder, o medo faz você correr, o medo faz você tentar agir com as próprias mãos. O Adão tentou resolver o problema ao modo dele e não conseguiu. Continuou debaixo do medo, mesmo tentando resolver. Então Deus veio ao encontro deles, né?
Então Deus conversou com o homem e disse: quem falou para você que você está nu? Né? Deus veio dialogar com o homem, Deus veio até o homem, para você ver que o medo impediu o homem de ir até Deus, ao ponto de Deus ter que vir onde o homem estava. Então o medo pode nos impedir de chegar a Deus, o medo pode roubar nosso relacionamento com Deus, e o medo como resultado do pecado. Por isso que Paulo falou no texto inicial de Romanos capítulo 8, que nós não podemos voltar ao espírito de escravidão e andar debaixo do medo, porque se o Espírito é dado sobre nós, então nós sabemos que realmente somos filhos. Se somos filhos, não precisamos ter medo de nada. As pessoas estão atemorizadas, medo do amanhã, medo de contrair um vírus, medo de ficar doente, medo de ir para um hospital, medo de saber como vai continuar com a sua empresa, medo de saber como que vai pagar as contas, medo de saber como que vai pôr a comida na mesa, medo do futuro, medo de sair de casa. Nós estamos no isolamento social por orientação das autoridades, isso todos nós estamos, mas nós não precisamos estar dentro de casa com medo, com pavor, de forma alguma, porque o medo positivo é aquele que te faz temer o perigo, que não faz você pular de um prédio, que faz você não colocar sua mão no fogo. Agora o medo negativo, que traz pavor, desespero, pânico, transtorno, esse é o medo negativo que não pode fazer parte da nossa vida. Mas eu conheço muitas pessoas, e você também, que estão hoje tomadas pelo medo. E o medo de algo dar errado, medo da morte, medo da manhã, medo da crise, medo de tantas coisas, da solidão, de que algo dê errado, de que algo não dê certo. Mas a palavra de Deus traz para nós a solução para isso. O mundo está com medo, mas os filhos de Deus, aquele que conhece a palavra de Deus, é convidado a viver fora dessa realidade. A palavra diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Vou repetir, 2 Timóteo 1,7, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então você, nós, você que está agora me ouvindo, me vendo, Deus não nos deu espírito de covardia. Você pode ver que a covardia aqui no grego original, da Elia, representa o medo. A palavra covardia aqui representa o medo. O medo, original grego, fala do medo. Deus não nos deu um espírito de medo, para você ver que essa realidade é uma realidade espiritual. Deus não te deu o espírito do medo, pelo contrário dos versículos, deu o espírito de poder. E aqui a palavra poder é dunamis, é força, é capacidade de realizar, é habilidade para realizar. Então Deus não te deu o espírito de medo, mas te deu o espírito do dunamis, para você poder realizar, para você poder ter força. E como diz o texto, de amor e de equilíbrio, porque o equilíbrio nos traz a ideia de estabilidade, de autocontrole, de moderação. Então essas três verdades desse versículo, Deus não te deu o espírito de medo, mas o espírito de habilidade, de força e de equilíbrio, para você poder entender que você não deve deixar com que o medo tome o seu coração, não deixar que o medo tome a sua casa, falar para os seus amigos, leve essa palavra para quem está nos ouvindo agora, porque o medo não pode fazer parte da nossa vida, o medo paralisa. Deus está em movimento, o reino está em movimento, a igreja não está parada, o templo está fechado, mas a igreja não está parada. A igreja sou eu, a igreja é você, nós, movidos pelo espírito de habilidade, de poder e de amor, de equilíbrio. O medo não vai fazer parte da nossa vida. Não tenha medo do amanhã, não tenha medo do que você vai fazer. Deus já está lá, o futuro é um lugar. Deus já está lá, preparando todas as coisas para você. Não tenha medo, não tenha receio, não fique inseguro, não fique desesperado, porque o Espírito de Deus foi derramado sobre a tua vida e por isso você é um filho amado do Pai. Jesus disse em João 14, 27, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, mas não a dou como o mundo dá.
Não se perturbem os seus corações, não tenham medo. A paz aqui é o sentido de segurança. Não tenham medo, não tenham medo. Deus disse através do seu Filho: eu deixo a vós a minha paz, eu dou a paz para vocês. Eu não dou como o mundo dá, a minha paz é verdadeira, disse o Senhor. Então recebam a paz que vem do céu, a paz que vem de Jesus, a paz que te dá tranquilidade, que dá segurança. É um estado de espírito. Ainda que você está assistindo os jornais, as notícias, isso não vai te atingir, porque a paz tem que inundar o teu coração. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 18. O versículo nos diz: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. O apóstolo João é muito claro: no amor não há medo, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Medo é o terror. A palavra medo aqui no original grego é phobos, de fobia, de terror, de desespero. O verdadeiro amor lança fora o terror. O verdadeiro amor de Deus lança fora o medo, lança fora tudo isso que tenta entrar no nosso coração. Então, se no amor não há medo, se no amor não há desespero, no amor não há fobia, no amor não há terror, então eu posso te dizer que aí então está a resposta. Se no amor de Deus é onde todo medo sai fora e é lançado fora de nós, então a mesma Epístola de João, capítulo 4, versículo 16, nos traz então a resposta. Eu quero concluir com esse versículo. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Deus é amor. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. O que aconteceu com Adão? Ele saiu de Deus, saiu do amor de Deus, o medo tomou o coração dele. Quando Adão saiu da presença de Deus pelo pecado, o medo tomou o coração dele, ele fugiu da presença de Deus. Da mesma forma, entendemos que hoje em dia, todos aqueles que estão tomados pelo medo, pode ser que já estão fora da presença de Deus, ou por causa do pecado, estão aterrorizados e não conseguem sentir a paz, a alegria, a provisão e a presença de Deus. Então temos que lançar fora todo o pecado. É tempo de arrependimento, é tempo de lançarmos fora, para que o amor de Deus tome o nosso coração e que assim possamos entrar no amor dele, porque Deus é amor, e o amor lança fora todo o medo. Nós não somos chamados para viver debaixo do medo. Você não é chamado para ficar refém do medo. Nós não somos chamados para ficar correndo de medo de nada. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus pelo Espírito, pela obra de Deus em nós. Eu quero orar com você. Quero dizer mais uma vez que tivemos um problema com a internet do provedor. Por isso a transmissão foi paralisada. Nós tentamos reiniciar, não teve como. Por isso viemos aqui para eu continuar a palavra para ministrar no teu coração. Nós vamos amanhã resolver isso, ver o que foi o problema, peço perdão. Mas é algo que fugiu ao nosso controle, mas não fugiu do controle de Deus, porque a mensagem pôde chegar até você da mesma forma. Não com todo o equipamento que nós tínhamos ali, com todo o preparo, né? Mas conseguimos vir aqui para continuar a entregar essa palavra para o teu coração. Então eu peço perdão, quarta-feira te espero no Celulão às 20 horas online. Sexta, nossa rede ministerial. Quem participa dos ministérios locais da igreja vai receber um link para participar da reunião online, rede ministerial. Se você quiser aprender comigo da Bíblia sobre o fim do mundo, a volta de Cristo, o anticristo, o arrebatamento da igreja, esse final dos tempos da era apocalíptica, eu quero ter um tempo com você, para nós estudarmos juntos a Bíblia, terça, quarta e quinta, às 22 horas. Você é bem-vindo comigo para a gente falar sobre esse assunto. Eu quero orar com você, quero abençoar você, abençoar a sua casa, quero liberar uma palavra sobre a tua vida de bênção.
Quer dizer que nós estamos aqui na igreja toda tarde, aqui os pastores à sua disposição, podem nos procurar o que você precisar. Estamos aqui para servir você e servir a sua família. Então feche os teus olhos. Eu quero orar com você. Eu quero dizer que meus discípulos diretos estavam aqui, agora ainda há pouco, vieram para o culto para poder nós juntos orarmos por vocês. Mas eles não puderam estar aqui, que estamos numa sala menor. Mas se o culto tivesse transmitido normalmente, eles estariam aqui junto comigo, orando pela tua vida. Então eu creio que eles estão aqui comigo, que eles estão ali no templo e vieram para dar uma palavra de apoio. Nossos discípulos vieram para mostrar que temos aliança nessa hora que a igreja está enfrentando. Estamos juntos na fé, crendo que Deus está no controle e que logo tudo isso vai passar. Vamos orar, ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada família agora. Quero abençoar cada coração, quero abençoar cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Eu quero abençoar cada pessoa que está agora, que ouviu essa mensagem. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós lançamos fora todo o medo. Que o medo não venha nos paralisar, que o medo não venha semear tristeza nos nossos corações. Que o medo não venha roubar o nosso foco, que é o Senhor. Que o medo não venha nos levar a tomar decisões erradas. Nós queremos nos lançar no Teu amor, no Teu verdadeiro amor, porque o Teu amor lança fora todo o medo. Que aqueles que estão orando comigo agora, entreguem as suas vidas a Jesus. Entregue a sua vida, a sua família, totalmente no altar, diante do Senhor. Assuma um compromisso com Ele, entregue seu coração para Ele, para que você possa estar desfrutando da sua presença, da sua plenitude. Que você seja um filho pelo Espírito de Deus, e que nenhum medo mais vai aparecer na tua vida. O teu amanhã está na mão de Deus, a tua família está na mão de Deus. As tuas preocupações lance sobre Ele, Ele vai cuidar e tem cuidado de nós, nunca falhou, Ele é fiel. Eu abençoo todos agora, declaro sobre eles a tua bênção, a tua graça, a tua paz, o teu livramento e a tua provisão. Nós os abençoamos em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, um abraço, shalom e até a próxima. Deus abençoe a todos.